Êxodo capítulo 12, versículos 3 e 4. Êxodo 12, 3 e 4. Obrigado, Igor. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: no dia 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena, para um cordeiro, então tome um só cordeiro com o seu vizinho, o vizinho mais perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta então para o cordeiro. Amém e amém. Esse texto, ele fala sobre a Páscoa. Esse texto fala sobre Jesus. Esse texto fala sobre como os judeus deveriam comer o cordeiro na Páscoa. E esse texto fala como nós devemos receber e nos aproximar de Jesus também. Em primeiro lugar, o cordeiro deveria ser comido por inteiro. Olha o que diz o versículo de número 10, apenas a parte A, que diz assim: nada dele deixareis até pela manhã. Na Páscoa, os hebreus deveriam comer o cordeiro por inteiro. Jesus deve ser recebido por nós por inteiro. Jesus deve ser o nosso alimento e nós devemos buscar nos alimentar de Jesus de forma completa. O texto diz que eles deveriam comer e eles não poderiam deixar nada do cordeiro. Nós também não podemos deixar de nos alimentar de nada daquilo que vem de Jesus. Nós precisamos receber a integralidade da humanidade de Jesus. Nós precisamos receber a integralidade da divindade de Jesus. Nós precisamos receber todas as palavras de Jesus. Nós precisamos crer em todos os milagres de Jesus. E nós precisamos acolher todos os ensinos de Jesus. De modo que, do mesmo jeito que os hebreus se alimentavam do cordeiro todo, nós também devemos nos alimentar de tudo o que vem de Jesus, o nosso Senhor. É do Santo Agostinho de Hipona o pensamento que diz que o homem não está em condições, em relação a Jesus e em relação à Bíblia, de dizer no que deve ou não crer, e o que deve ou não receber de Jesus. Agostinho termina dizendo: nós precisamos receber tudo o que vem de Jesus, porque Ele é bom para nós na sua integralidade. Tudo que você tem ouvido de Jesus, receba. Tudo que você tem aprendido de Jesus, cumpra. Tudo que você tem visto de milagres em Jesus, creia. Tudo que você tem lido sobre Jesus, se alimente disso, porque o cordeiro deve ser comido por inteiro. Amém. Segundo, o cordeiro, ele deve ser comido por cada um. Olha o que diz o versículo de número 4. Ele diz assim: cada um, conforme o comer de cada um. Cada um deve comer o cordeiro na sua proporção.
Cada um deve receber o cordeiro de forma individual. Cada um deve receber o cordeiro de forma pessoal. Cada um deve receber o cordeiro de acordo com as suas próprias necessidades. Cada um deve receber o cordeiro de acordo com as suas próprias possibilidades. E cada um deve receber o cordeiro de acordo com o interesse próprio que tem pelo cordeiro. De modo que o cordeiro deve ser comido por inteiro, e o cordeiro deve ser comido por cada um de nós. Ninguém pode ficar sem se alimentar. Ninguém pode ficar sem comer do cordeiro. Nenhum pode faltar, aleluias, desse banquete maravilhoso do direito, do benefício, da graça de poder participar do cordeiro. Agora, uns comem mais do que os outros. Eu sou um exemplo disso. Mas você também, Beth? Eu também. Também, pastor? Quiçá que comamos mais de Jesus do que outros, como comemos mais arroz e feijão do que os outros. Cada um deve comer de acordo com a sua necessidade. A sua necessidade de Jesus pode ser maior do que a necessidade do seu vizinho de Jesus. Coma de acordo com a sua necessidade. A sua possibilidade pode ser diferente. Às vezes a gente não come o que quer, só come o que pode. Mas tem hora que a gente não come só o que pode, a gente come o que quer. Quem come o que quer tem possibilidade de. E o cordeiro, ele é para cada um ser comido de acordo com a sua possibilidade. Quem pode mais, come mais do cordeiro e sai mais saciado para a glória, honra e louvor do Senhor. E cada um deve comer de acordo com a sua vontade ou com o seu interesse. Tem gente que tem mais interesse, deve comer mais. Tem gente que tem menos interesse, deve comer menos. Mas cada um deve comer o cordeiro. Coma o cordeiro, coma de Jesus, se alimente de Jesus e receba Jesus na sua vida. Terceiro, o cordeiro deve ser comido integralmente. O cordeiro deve ser recebido por cada um, deve ser comido por cada um. Terceiro, o cordeiro deve ser comido por todos. O versículo de número 3, a parte A diz: diga a toda a congregação de Israel. A vontade de Deus é que Jesus seja comido, Jesus seja alimento, Jesus sacie a fome de todo o mundo. A vontade de Deus é que ninguém se perca. E a vontade de Deus é que todas as raças, tribos, nações e línguas comam, se acheguem ao banquete e se alimentem do cordeiro. O cordeiro não é para uma classe especial, para uma estirpe seleta, para um grupo selecionado, para um clã específico. O cordeiro não é para famílias abastadas, para quem tem nomes nobres, para aquele que nas veias, cujas veias correm o sangue azul das grandes dinastias. Não, o cordeiro é para toda a congregação. Não tem um nome nobre, não vem de um bairro nobre, não tem grande formação, pode não ter um grande intelecto, não interessa. Diga a toda a congregação que a mesa está posta e o cordeiro é para todos. Quantos comem do cordeiro, quantos se alimentam de Jesus? Urabacandaramahai, aleluias, glória a Deus. Porque Deus amou o mundo todo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus ilustrou isso no Novo Testamento,
quando ele falou que um moço preparou um banquete e ele chamou alguns convidados seletos, e esses convidados arrumaram desculpas e não compareceram. E aí os empregados chegaram para o dono da festa e disseram assim: os alimentos estão aí, os víveres estão aí, mas os convivas não compareceram. E aí Jesus contou a parábola dizendo que o dono da festa falou: vocês vão de casa em casa, de bairro em bairro, de vilarejo em vilarejo, de aldeia em aldeia, de fazenda em fazenda, de povoado em povoado. Vocês vão de viela em viela, de rua em rua. Vocês vão visitar barracos, choupanas e mansões. E vocês vão dizer a todos que o banquete está posto, que a festa está preparada e que eu estou desejoso de recebê-los. Labacandaramahai, aleluias. O cordeiro deve ser comido por inteiro. O cordeiro deve ser comido por cada um, mas o cordeiro deve ser comido por todos também. Aleluias, aleluias. Um certo teólogo disse que quando você está numa caminhada e você vê alguém que está no seu grupo com um único cantil de água, bebendo a água desse cantil desesperadamente, você fica angustiado, porque você diz assim: a água vai acabar, não vai dar para todo mundo. Mas quando você para pensar, ou se depara numa situação em que aquela pessoa não está bebendo água num cantil, mas ela está bebendo água num lago muito grande, nunca passa pela sua cabeça a ideia de que é aflitivo o fato dele estar bebendo água, porque vai acabar, porque você é tomado pela consciência de que ele pode beber tudo o que lhe for suficiente, que não vai acabar, porque você não está diante de um lago, mas diante de um cantil. Assim também é o banquete do Senhor. Nós não precisamos ter medo de que o pão vai acabar, porque quanto mais gente para comer, mais tem pão. Quanto mais almas para se alimentar, mais pão Jesus tem para dar, mais alimento Jesus tem para derramar, mais graça Jesus tem para trazer, mais vida, e vida com abundância Jesus, aleluia, disponibiliza para cada um de nós. O cordeiro deve ser comido por inteiro, o cordeiro deve ser comido por cada um, e o cordeiro deve ser comido por todos. Fala para o seu irmão: não fica de fora, tem comida o bastante, tem alimento suficiente. Urabacandaramahai, alabaxaramacandaramahai, urabacandaramachuramacandaramahai. Você não precisa ficar com medo, Jesus tem o suficiente para todos nós. Aleluia, Ele tem o suficiente para todos nós. Aleluia, você tem necessidade de Jesus, se alimente dele, porque Ele tem para você e Ele tem para esse irmão aí do lado. Aleluia, você precisa da graça de Jesus, Jesus tem para você e tem para esse irmão aí do lado. Aleluia, você precisa mais do Espírito Santo, do poder de Deus, da unção de Deus, da orientação de Deus. Saiba, Jesus tem para você e tem para esse irmão aí do lado. Aleluia, sempre há mais comida do que gente para comer no reino de Deus. Sempre há mais de Jesus para dar do que gente para receber, diz o Senhor. Quarto, o cordeiro deve ser comido imediatamente. O cordeiro, ele não pode ser demorado para comer. Ele precisa ser comido imediatamente. Olha o que diz o versículo de número 10. Dele não deixará nada até pela manhã. Vocês têm apenas algumas horas para comer o cordeiro. O cordeiro não pode ficar para o outro dia. O cordeiro precisa ser comido imediatamente. Agora, não pode ser deixado para amanhã. É semelhante ao mandamento de Deus quanto ao maná, que o maná tinha que ser comido no dia. Ele não podia ser deixado para amanhã. Isso tem a ver com as oportunidades.
A oportunidade que Deus nos dá para receber Jesus, para nos alimentar de Jesus, para ter Jesus, para andar com Jesus, aleluia, para ter intimidade com Jesus e relacionamento com Jesus. A oportunidade não é amanhã, a oportunidade não é daqui uma semana, a oportunidade não é daqui um mês, daqui um ano, talvez não cheguemos amanhã. A oportunidade de comermos o cordeiro é agora. O cordeiro precisa ser comido imediatamente. Tenha pressa de buscar a Jesus, tenha pressa de sentir a presença de Jesus, tenha pressa de receber a visitação maravilhosa de Jesus. Não perca a oportunidade de se alimentar de Jesus imediatamente. Largue de procrastinação, largue de deixar as coisas para amanhã. A sua faculdade você pode deixar para amanhã, o seu casamento você pode deixar para amanhã, os cuidados inerentes a esta vida aqui você pode deixar para amanhã, mas o cordeiro não. O cordeiro precisa ser comido agora. Aleluia, você precisa abrir o seu coração para Jesus agora. Você precisa se alimentar de Jesus agora. Você precisa receber a graça de Deus agora. Você não pode esperar para o culto da noite, para o culto de amanhã, para o culto daqui uma semana, não. O banquete está armado agora, e o cordeiro precisa ser comido agora, diz o Senhor. Levante a sua mão, você que recebe essa palavra. Levante a sua face, levante a sua voz. Urabacanda, Arabahai, diga: eu quero me alimentar de Jesus agora. Eu quero ser fortalecido por Jesus agora. Aleluia, eu quero ser visitado por Jesus agora. Eu quero ser consolado por Jesus agora. Eu quero ser mudado por Jesus agora. Eu quero ser salvo por Jesus agora. Eu quero ser perdoado por Jesus agora. Eu quero ser renovado por Jesus agora. Eu quero receber a visitação de Jesus, é agora. Eu quero ser tocado pelo poder de Jesus, é agora. Aleluia. Não procrastine, não deixe para amanhã, não seja letárgico, não seja sonolento, não seja displicente, não seja indiferente. Aleluia, poste-se de uma forma que você receba Jesus imediatamente. Aleluias. A gente sempre pensa que a gente vai ter mais uma oportunidade, né, pastor Nestor? A gente sempre pensa. A gente sempre acha que vai dar tempo. A gente sempre acha que vai chegar um momento que nós poderemos negociar, como nós negociamos muitas coisas na vida. Mas esses nossos dias têm demonstrado, aleluias, que de fato e de verdade a Bíblia tem razão quando ela resume a nossa existência como um sopro. É um sopro. A nossa existência é um conto ligeiro. A nossa existência é como a neblina da manhã de São Tiago. A nossa existência é como a erva que sai de manhã e quando dá meio-dia o sol escaldante queime à tarde, ela já não existe mais. A nossa vida é efêmera, é breve, é passageira. Por isso a proposta de Deus é esta: comam o cordeiro agora. Recebam do cordeiro agora e se alimentem dele agora. Levante a sua mão e diga para Jesus: eu quero comer do Senhor agora. Eu quero ter relacionamento com o Senhor agora. Eu quero receber a sua visitação agora, imediatidade, é isso. Eu quero agora. O que o Senhor tiver para mim, me dá agora, Senhor. Aleluia. Eu estou sentindo a graça de Jesus, a presença de Jesus. Aleluias, aleluias, aleluias. Aleluias, é agora. Tem um texto na Bíblia que diz assim, que Jesus falou para os discípulos: basta. Que é o texto que ele está lá
no Getsêmani. Aí os discípulos vão e os discípulos estavam dormindo. Jesus foi chamá-los uma vez, foi chamá-los 2 vezes. Na terceira vez Jesus não os chamou mais. Jesus gritou para eles: basta! E eles disseram: basta o quê? Ele diz: agora vocês não têm mais tempo de orar comigo. Agora vocês nunca mais estarão comigo nessa condição. Vocês estarão comigo em outra, mas nessa aqui nunca mais. O tempo passou para vocês. A oportunidade foi perdida para vocês. Basta! Aleluia. Tudo bem. Os discípulos oraram com Jesus ressuscitado, sim ou não? Mas eles tiveram, depois desse fato, oportunidade de orar com Jesus fisicamente ali? Fala para o seu irmão aí: oportunidade passa. Diga para o seu irmão aí: a hora de comer o cordeiro é agora. Aleluia. É agora. O cordeiro deve ser comido imediatamente. Nada dele deixarás até de manhã, como agora. Quinto, o cordeiro deve ser comido na consciência da comunhão. É muito interessante que o versículo de número 4, ele tem uma construção. Ele fala assim, ó: você vai pegar um cordeiro. Agora, você vai pegar um cordeiro de acordo com a sua família, em que cada um da família consiga comer bem. Agora, se aquele cordeiro que você pegou for maior do que a necessidade da sua família, você vai fazer o quê? Você vai chamar a família do lado. Você vai chamar a família dos vizinhos ali. Então, o cordeiro deve ser comido na consciência da comunhão. O cordeiro é para você. O cordeiro é para a família. Mas o cordeiro sempre sobra. Ele sempre é para além da família. E ele é então para os vizinhos. Ele diz assim aqui no texto: chame 2 famílias, até 3 famílias, até 4 famílias, e todas as famílias se unam em torno do cordeiro. O que é que une as famílias aqui? É o cordeiro. O que é que une os vizinhos aqui? É o cordeiro. O que é que une toda a congregação? É o cordeiro. O que é que nos une com Israel? É o cordeiro. O que é que nos une com os anjos, arcanjos, querubins e serafins? É o cordeiro. Aleluia. O que é que torna-nos partícipes do reino de Deus? É o cordeiro. Aleluia. Se alimente essa manhã com a consciência da comunhão. O Senhor tem comunhão para você, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas. Aleluia. Último lugar, o cordeiro deve ser comido com pães ázimos. O versículo de número 8 diz: não come o cordeiro sozinho não, coloca ali um pãozinho. Eu fui padeiro muitos anos, e eu sei muito bem o que é um pão asmo. Pão asmo é pão sem fermento. É aquele dia que o padeiro estava meio com sono, colocou lá todos os produtos dentro da maceira, esqueceu de pôr fermento, picou o pãozinho, passou na modeladora, arrumou no tabuleiro, colocou para crescer, e o pão não cresce, não cresce, não cresce. Aí você vai comprar pãozinho de manhã no outro dia, aquele pãozinho bem pequenininho. Aí o padeiro fala assim: hoje a gente só fez mini pão. Na verdade ele deixou o pão sem fermento. Pode ver que o pão está pequenininho e está pesado, 50 gramas, do mesmo jeito. Pão pesado. Pão asmo é pão sem fermento, sem a levedura. A levedura, o fermento na Bíblia, tem uma conotação positiva, quando ele é simbolizado pelo Evangelho.
Jesus falou que o evangelho é como um fermento que é jogado sobre uma massa e cresce e domina toda a massa. Nesse sentido, o fermento foi positivo. Mas o fermento, ele é negativo. O fermento tem a ver com o pecado. O fermento tem a ver com as imoralidades. O fermento tem a ver com aquilo que nos incha, nos deixa vaidosos, arrogantes, ensimesmados. O fermento tem a ver com aquilo que nos puxa para baixo. O fermento tem a ver com aquilo que nos é imoral, dissoluto, injusto, pecaminoso. O fermento tem a ver com aquilo que é antinatural, antibíblico, antievangélico, anticristão, antiteísta. O fermento tem a ver com o pecado. A levedura na Bíblia, ela tem a ver com o fermento, que é o pecado, um símbolo do pecado, e tem a ver com a cerveja, com a bebida levedada, com a bebida que vai aumentando o seu mosto. O mosto ali é o teor alcoólico, que vai arrancando a sanidade, o são juízo, o discernimento, a razoabilidade, o equilíbrio, que vai arrancando o bom senso, que vai arrancando as balizas e os elementos limitadores do nosso comportamento. A cachaça também, pastor, principalmente a 51. Estou brincando, qual que é a cachaça? Porque às vezes a gente não fala, o irmão fala, então o outro eu posso tomar. Tem a ver com levedura. A levedura, o fermento, é pecado, é imoralidade, é aquilo que abala o seu são juízo. O cordeiro deve ser comido com pãozinho sem fermento, sem pecado, sem pecado. Por fim, o cordeiro deve ser comido com as ervas amargas. Eu não sei, seria uma rúcula? Seria um agrião? Seria um jiló? O senhor acha jiló amargo, pastor? Gosta de jiló? Bete, faz um jilózinho para ele, viu? Assim que você puder. Qual outra erva amarga aí que nós temos? Boldo, meu Deus, boldo é terrível. Jurubeba, irmão. A selga, né? É meio amargosa também, né? O cordeiro deve ser comido com ervas amargas. É muito bom comer o cordeiro, comer o pãozinho, mas é muito importante comermos o cordeiro mesmo quando a vida não está fácil. Quando as ervas estão amargas. Fala a verdade, esses dias não têm sido amargosos para nós? Tem ou não, irmãos? Que dias difíceis, né? Dias amargos, dias intragáveis, dias difíceis de engolir, difíceis de atravessar, dias de choro, dias de perdas, dias de sofrimentos por nós, por parentes, por amigos, por irmãos. Essa semana passada eu li um comunicado do governo do estado de São Paulo, e aí no comunicado dizia assim: sugere-se que as igrejas não tenham coros. Vocês viram esse comunicado? Sugere-se que as igrejas não tenham coros. São os cantos através de grupos, né? A partir de amanhã a gente não pode ter culto presencial. São dias de ervas amargas. São dias de sofrimentos agudos.
Mas o Senhor está dizendo, como o cordeiro, que a libertação está próxima. Como o cordeiro, a libertação está próxima. Levanta essa cabeça, levanta o seu coração e como o cordeiro, porque a libertação está próxima. A libertação está próxima para cada um de nós. Eu sei que os dias não estão fáceis. Sei que nós estamos chorando bastante. Mas como o cordeiro mesmo assim. Sabendo que daqui a pouco a nossa libertação acontecerá. E entraremos na nova Jerusalém de Deus. Para cada um de nós. Amém.